Boa tarde, vamos começar uma semana maravilhosa com um clássico não tão maravilhoso assim, que o Maracanã abriu as portas para Fluminense e Botafogo, mas eles ficaram no empate sem gols e o jogo não foi tão bonito não, vamos ver os lances, não teve gol. O primeiro clássico carioca do ano decepcionou a torcida. O Maraca abriu as portas para Fluminense e Botafogo, que fizeram uma partida morna. O primeiro tempo foi tecnicamente ruim, com poucas chances para cada lado. Na segunda etapa, pressão tricolor. Após uma falha na estreia diante da Portuguesa, o goleiro Jefferson fez boas defesas. A única vez que a rede balançou, o gol foi anulado. Sornosa bateu um escanteio, mas o auxiliar pegou uma falta de Renato Chaves em João Paulo. Ibanez marcou, mas o lance já não valia mais. No fim da partida, mais pressão tricolor. O Fogão soube segurar e garantiu o empate sem gols, 0-0. Na quarta, o tricolor encara a Portuguesa no estádio Giulite Coutinho, às 9h45 da noite. Já o Botafogo enfrenta o Macaé, às 7h30 da noite, no Moacizão. Gilson Ricardo, boa tarde. Um sábado, um clássico, 5 horas da tarde, no Maracanã vazio e tecnicamente horrível o jogo. Gilson, boa tarde para você. O que a gente fala com isso tudo? É o que eu falo sempre aqui. Alô, galera, boa tarde. Gente, eu falo sempre, o Campeonato Carioca, canso de falar isso, agora está todo mundo na onda do Gilson. É uma pré-temporada para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil. Você viu, Fluminense, como é mal programado. Fluminense e Botafogo, segunda rodada do campeonato, jogo sábado, feriado, 7 mil e poucos pagantes, 7 mil, nem 8 mil pagantes. O Gerson jogou esse clássico nos dois lados, quem jogou no Botafogo e no Fluminense. Jogou bem. Muito. Com mais de 150 mil. Ele não fala. Não. Eu trabalhei nesse clássico aí algumas vezes, com mais de 150 mil. Aí hoje está aí, ó. 7 mil pagantes, prejuízo total, futebol ruim, um jogo péssimo. O que tu quer que eu fale mais? É o Campeonato Carioca. Gerson, boa tarde. Você fez esse jogo pela Super Rádio Tupi. Não teve gol, não teve coisa bonita. Que tristeza, hein, Gerson? É verdade. Muito boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, amigo. Quando você falar, você diz que eu joguei muito. É verdade. Então, mas você omite isso. É mesmo. Jogou pedra na igreja, quando morar perto da igreja de Santo São Bento, lá em... Agora, olha aqui. A única coisa boa nesse jogo aí, que a Fernandinha está dizendo, que eu não vou nem dizer, tá certo? Foi o seguinte, o time do Fluminense entrou 3-5-2. Tá certo? Uma bagunça geral. Depois que o quarto zagueiro se machucou e saiu, que voltou o esquema normal, o time deu ainda algumas coisinhas lá, 2 ou 3 bons ataques, 2 ou 3 boas defesas do Jefferson. Só, mais nada. Então, trocar esquema, né? Variações dentro do esquema, né? Você tem que treinar para isso. Aí dá certo. Agora, de orelhada, na Florida Cup, Gerson, o Abel fez isso também. Ele, desde o início da temporada, está tentando 3 zagueiros, né? No 3-5-2. E mexeu, e o Fluminense vem melhor sempre depois que ele sai desse esquema, né? Ele ainda está experimentando. Exatamente. E esse esquema de 3 zagueiros, tá certo que os 2 laterais apoiam, mais é meio de campo do que zagueiro. Se tiver um esperto para botar 3 em cima de cada um, vai dar zebra toda hora. Vai dar problema. Toda hora. Mas aí, ô Gilson, tem um cara lá no Fluminense chamado Abel, e o cara sabe muita coisa, né? E ele está experimentando num Fluminense que perdeu tantas peças e pode até perder mais peças, e ele precisa se reinventar para essa temporada. O problema é que ele ficou no Fluminense e é o que ele tem na mão para trabalhar. E daqui a pouco a torcida começa, fora Abel, queremos time, fora presidente. E a torcida vai levando. Quando o negócio não vai mais, aí a torcida começa a encher o saco. Aí a culpa é do técnico, aí vão botar o dedo, fora Abel, burro, não sei o quê, começa a encher o saco do cara. O cara vai acabar indo embora. O presidente está omisso. Henrique Dourado, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com um time ruim, o Henrique Dourado conseguiu ser artilheiro do Brasileiro junto com o Jô. Está indo embora, não joga mais no Fluminense. O próprio Abel declarou isso. Aonde vai parar o Fluminense? Porque ele pediu. O Dourado pediu que não queria mais jogar. Mas aí, isso tem que ter uma definição. Para não ficar na mão do Abel, né? Que fica com a batata quente na mão,
porque tem que botar o artilheiro do time, o artilheiro do campeonato, com contrato assinado. Então a diretoria... Tem que pagar o cara, pô. Exatamente. Paga. Então a diretoria tem que entrar nisso. Donato, senta aqui. Senta aqui, meu irmão. Tem proposta? Tem. De quanto? Ah, 10 reais. Pode ir embora. Ou então arranja uma de 20. Então quanto nós estamos te devendo? Exatamente. X. Então tá aqui, zerou. Volta para jogar. Porque ele tem contrato. E com o contrato, você tem que botar ele para jogar. Mas para botar ele para jogar, tem que pagar ele. Olha a indefinição. Aí o Abel ontem disse, não, eu não boto ele para jogar, porque ele pediu para não jogar. E aí, como é que vai? Quem é o centroavante? É o Pedro? E então, ele falou que o cara, inclusive, é muito digno, que o cara é um grande profissional. Correto. Encheu a bola dele. Claro, e ele foi honesto. Chegou lá e disse, olha, eu não quero mais jogar. E ele não entrou na justiça, que poderia entrar no mesmo período que entrou o Scarpa. Exatamente. E ganhou. Ele não quis entrar. Então, facilita a saída dele. Ou então paga o cara para o cara continuar jogando. Quem é que vai resolver isso? O presidente? Quem é que resolve isso? É ele que é um cara, Gilson, mais experiente, o Henrique Dourado. E aí deve... Pelo que a gente conhece do Abel, chamou o Abel chamou ele para conversar. Vem cá, qual é o seu problema? Não quer mais? Por isso, ok. Ele é um profissional, o Henrique Dourado tem os motivos dele, conversou com o Abel e o Abel sabe. O Abel sabe, conversa, e o Abel reclamou exatamente isso do Scarpa, o Gilson falou. Ele poderia ter me telefonado, que eu iria ou orientar ou saber os motivos dele. Enfim, o Abel é um cara muito esclarecido e, como a gente sabe do rei da comunicação, quem não se comunica se trumbica. Jogando na Ilha do Urubu, o Flamengo venceu a Cabofriense com um show de Vinícius Júnior. Vamos ver. Na Ilha do Urubu, a torcida demorou a se animar e, mais uma vez, quem decidiu foi a garotada. A Cabofriense ficou presa na marcação rubro-negra e pouco criou. Só que a noite era dele. Vinícius Júnior marcou o gol do jogo, o 5º no time profissional do Flamengo. No segundo tempo, a rede não balançou, mas o time ficou só com os garotos da base, que tiveram boa troca de passes e marcação. No fim da partida, a Cabofriense quase chegou ao empate, mas o goleiro Gabriel Batista salvou. Na quarta, o rubro-negro recebe o Bangu, às 7h30 da noite, na Ilha do Urubu. Gilson, já percebeu alguma diferença desse novo Flamengo com esse novo treinador? Já. Não tão novo assim, né? Um velho conhecido. Observar, né? Você vê que o time do Flamengo não é o time titular, é a garotada. Estava aqui falando com o Gerson quando estava passando aí a matéria. O Flamengo está mais fechado, a defesa está mais arrumada, não sai de qualquer maneira pro ataque, tomando uns gols malucos aí. Aos poucos o Carpegiani vai colocar do jeito dele agora. Tá botando a garotada. E a garotada hoje joga. Hoje o Flamengo joga 5h30 lá contra a Portuguesa, um jogo importantíssimo. É o único do Rio de Janeiro na Copinha. É um jogo difícil, que é no Canindé. Isso. A Portuguesa está fazendo um trabalho bom na base, jogo duro. Mas tá lá a garotada. Então o Flamengo está com uma garotada boa. Tem que usar a garotada, coisa que o Rueda não fazia. Vale vaga na decisão esse jogo aí da Copinha do Flamengo. Gerson, o Vinícius Júnior está acontecendo, finalmente, né? E quando ele acontecer definitivamente, ele vai embora. Então, aí arrebentou, cadê ele? Viajou. Não está mais. Agora, essa molecada, verdade. como o Gilson está colocando, é uma molecada boa. Que juntando tudo isso, quer dizer, essa molecada com os profissionais, tá certo? O Carpegiani vai fazer um time e meio. Não vou dizer 2, mas um time e meio. Excelente, no meu modo de ver. Melhor, muito melhor do que o principal time do Flamengo. Sabe por quê? Digo isso porque se você olhar para o banco amanhã, depois que acabar a Copinha, essas coisas todas, quando você olhar para o banco, você vai ver uma molecada da melhor qualidade, coisa que ele não via antes. E com disposição, com vontade, com vontade. E com um time bom dentro do campo. Isso não tem preço para isso, cara. A sorte, né, do Flamengo é que tem que dar um salário alto para esse elenco todo, vou colocar assim, para a multa ser alta. Porque, do contrário, depois de amanhã, ou daqui a 5 dias, chega a Europa e diz quanto é, me dá,
Isso, quanto é, me dá e leva mas tudo. é melhor vender um garoto desse, ganhar uma grana, e ficar com aqueles velhos dormindo no banco, né? Também fica lá assim, ó. É verdade. Assim que eles ficam, ó. Tô nem vendo o jogo. Tô lá conversando. Comprei um apartamento agora. Tem a mão na boca. Comprei um 4 quartos agora, cobertura. Pô, tu tem que ver. Só com a luva que eu ganhei, meu irmão. Aí agora eu tô mudando pra lá. Aí o outro responde. Pô, tô comprando agora com piscina e tudo, maluco. Aí, pô. Aí não joga. Quando bota o capa agora, cara, me chamou, vou ter que entrar, maluco. Aí, pô, vou ter que entrar nesse Chegou a hora. Vou dar um alongamento aqui primeiro. Pô, os caras não querem nada, maluco. Só querem passar no carro. O Flamengo paga em dia, tá pagando em dia. Não é melhor tu ficar no banco em dia do que tu ficar correndo e não receber? E aí, em contrapartida, você vê uma garotada com um olho desse tamanho, uma mistura de nervosismo com muita vontade e um salário bem mais baixo. No meio da confusão política, o Vasco venceu o Nova Iguaçu em São Januário, ainda sem torcida. Vamos ver os gols. Ainda de portões fechados, o Vasco recebeu o Nova Iguaçu, que já começou assustando logo aos 8 minutos de jogo. Mas quem abriu o placar foi o time da Colina. Evander, de cabeça, balançou a rede e colocou o Vasco na frente. Aos 29, Henrique cruzou e Andrés Rios só teve o trabalho de empurrar a bola e ampliar a contagem. No segundo tempo, apagão nos donos da casa. Murilo Henrique marcou para o Nova Iguaçu e diminuiu o placar na Colina Histórica. O Vasco recuou e começou a apostar em contra-ataques. Mas enquanto a bola rolava, um gato preto passou e o Nova Iguaçu empatou. Bruno Schmidt apareceu nas costas de Galhardo e marcou de cabeça. Passado o susto, Iago Pikachu fez o terceiro e colocou o Cruz Maltino na frente de novo. No fim do jogo, Andrei balançou a rede pela quarta vez e fechou o placar. Final, Vasco 4, Nova Iguaçu 2. Na quarta, o confronto será em Bacaxá, diante da Cabofriense, às 5 horas da tarde. Azar não é ver um gato preto. Posso falar do gato Azar preto? É quem não tem um gato preto, porque a coisa mais linda que tem é um gato preto. Inclusive, eu tenho a questão contrária. Às vezes que eu sempre vejo um gato preto, Gilson, eu tenho muita sorte logo em seguida. Por quê? Porque a coisa mais linda, aquele olhão de gato com aquela pele negra. De noite. É lindo demais. Tu só vê aquele olhão bonito, assim, brilhando. O cara que inventou esse negócio de gato preto da azar deve ser um babaca aí qualquer. E não tem coisa mais bonita do que um gato preto. Agora, falando do jogo, Gerson, o Zé, eu acho tão incrível como ele consegue blindar as situações. Contra o Bangu isso não foi possível na estreia do Carioca, mas porque ainda tinha aquele clima de salário atrasado e tudo mais, e os caras são profissionais. Mas o Zé, sempre que ele consegue blindar essa equipe que ele falou. A maior fortaleza do Vasco hoje é o seu ambiente, porque eles se dão muito bem, né? É verdade. E ontem o time do Vasco fez 2-0. Eu fiz o jogo junto com o Jotinha, lá pela Rádio Tupi. E ele, 2-0, ele me acomodou. E aí nós estamos falando aí, 2-0. Aí, mas é um resultado muito bom. Toca o jogo. O adversário é que tem que sair, você está ganhando 2-0. Aí ele acomodou. Quando acomodou, veio o empate. A sorte do Vasco, do time do Vasco, é que a galera não estava lá. Porque se a galera estivesse lá, 2-0 fácil, e deixar empatar o jogo, ia ser um tumulto. Muito bem. Aí o que fez o Zé? Começou a trocar. Tirou daqui, agora tirou pode 2. trocar 5. Tirou 2 de meio do campo, desarrumou o time todo, arrumou de novo, como você está dizendo muito bem. Ele tem a galera na mão, tá certo? Ele conhece já todo mundo ali, trocou, modificou, liberou um pouco mais o Pikachu, que fez o terceiro gol, aí deu uma arrumada. O time do Vasco. Não, o time do Vasco cresceu, tá certo? E aí, no outro contra-ataque, saiu o quarto gol de cabeça. Foi Vasco e quem mesmo? Não sei. Aí o Vasco, tô falando do Vasco. Aí o que acontece? O time do Vasco é isso que você está vendo. Que é outro time, que agora vai ter, depois desse tumulto todo de presidência e tal. Agora acabou. Vai ter uma acomodação e aí a galera, por quê? Estava afetando dentro das quatro linhas? Estava sim. Agora vamos falar exatamente disso, da eleição no Vasco.
O Conselho contrariou a torcida pela primeira vez e elegeu Alexandre Campelo como novo presidente do clube. O Diogo Honorato conta pra gente. Depois de 3 meses, chegou ao fim a eleição do Vasco. Mas o fim dessa história foi diferente do que esperava a torcida. E na primeira entrevista oficial, o presidente eleito mostrou quem manda no clube. São esses irresponsáveis que que convocaram a torcida para ir se manifestar na Lagoa. O que a torcida tem que se manifestar na Lagoa? Ela vai influenciar o quê? O Conselho Deliberativo, ele tem autonomia, ele é soberano, as decisões são soberanas. Não vai ser a torcida que vai influenciar. Não são esses internautas, esses vascaínos digitais que vão influenciar. Apesar da vitória do candidato da chapa Vasco Livre, os conselheiros do clube gritaram outro nome para comemorar o resultado. Muitos torcedores esperavam o resultado do lado de fora. O que eles não imaginavam era que a vontade deles não seria ouvida. Na corrida pela presidência, Campelo estava atrás de Eurico, Horta e Júlio. Se juntou a Brant e Horta para a primeira etapa da eleição, mas rompeu a união na última quinta-feira. Na votação de sexta, foi apoiado por Eurico Miranda, que não disputou diretamente. E o novo mandatário já sabe qual vai ser a primeira atitude quando assumir de vez o Vasco. Então a gente vai reestudar aí, vai rever todos os contratos que tem lá, procurar entender qual é a situação do clube, procurar renegociar as dívidas. E o final dessa história foi o improvável, Gilson. Ninguém esperava que seria dessa forma, já que o Campelo era dos 4 candidatos, era o que menos tinha chance de levar, mas né? Esse Júlio Brandt aí, ele é muito pato novo, e pato novo não dá mergulho fundo. Essa história é verdadeira. Ele foi brigar com o Alexandre Campelo, o cara estava do lado dele. Pô, ele botou o cara de vice, tipo, vai ser meu vice. Aí depois ele deu um bico no Alexandre Campelo, o Alexandre Campelo passou para o outro lado, aí aqueles conselheiros que estavam na votação passaram para o lado do Alexandre Campelo. E o Júlio Brandt ficou só com a votação dele, achando que ele já era o presidente, já estava falando como presidente, aqui eu vou demitir, ali eu vou fazer, aqui não sei o quê, aqui eu vou sentar. Irmão, babou. Ainda usou o Antônio Soares Calçado, eu falei isso ontem na Rádio Tupi, que foi um absurdo, 93 anos de idade, está velhinho, uma bandeira no Vasco da Gama. O Antônio Soares Calçada, ele tem uma história digna no Vasco da Gama. Foi um dos grandes presidentes do Vasco da Gama. E você usar o Calçada com 93 anos, colocando de vice para poder te ajudar, te apoiar, covardia. Vamos chamar Mereceu um a break derrota. E daqui a pouco a gente volta, mas eu quero gol. Gol, você. Não é do Gilson, não é do Gilson que não tem gol. Já que no clássico não teve, então vai. Nesse nosso clássico tem. Hora de dar tchau. Gilson, Ricardo, seu destaque. Poxa vida, olha gente, nós perdemos um grande amigo, foi sepultado hoje um irmão meu, César Riso, o locutor que sacudiu o futebol do Brasil. Descansa em paz, meu irmão. Te adorava como amigo. Toda a nossa solidariedade à família. Gerson, seu destaque. Isso. Quero dizer aqui o seguinte, que clássico no Maracanã, com 8.000 pessoas, vocês estão brincando com o futebol brasileiro, não é nem carioca, é brasileiro. Brincando mesmo, um beijo para Maria dos Anjos, mãe da Sônia Montebruni. Vocês que ficaram com a gente até agora, beijo, até amanhã, tá? Montebruni. Agora vai, Barroca.